por que é tão difícil a pessoa falar o não? O não. É só porque é parente, porque é amigo? É mais fácil falar para quem não é, para quem você não conhece? Ou também não tem nada a ver? A pessoa que tem essa limitação do não, ela não fala para ninguém, ou não consegue se expressar para ninguém. É para todo mundo isso que ela faz? Ou é só para as pessoas conhecidas? Como é que é? Cara, assim, pergunta boa, Marcão. Então, tem níveis de não, como tem níveis de dificuldade que essa pessoa vai ter. Então, vai ter algumas pessoas que, assim, Baiano, ela vai ter dificuldade de, cara, falar não pro cara que vende pipoca. Então, assim, ele vai falar assim, não tem o bacon. Pode sem bacon? E ele quer bacon. Ele vai falar, não, pode sem bacon. Então, assim, tem essa pessoa. E tem aquela pessoa que ela vai escalando níveis. Porque tem uma questão também. Algumas pessoas, elas têm um lugar importante pra mim e pra você. Então, é normal que existam pessoas que você tenha uma maior dificuldade em dar um não. Porque pensa nesse código. Não é frustração. Quando você dá não, você tá frustrando alguém. E quando você tá falando sim, querendo falar não, adivinha quem que você tá frustrando? Você mesmo. Você mesmo. Então, dar não ou não dar um não que precisa ser dito é frustrar alguém. Inevitavelmente. E por que é tão difícil falar esse não? E aí, da nossa outra vez, teve algo que assim foi bênção pra gente, não sei se vocês vão lembrar, foi o chat. O chat veio com algumas perguntas bem legais. E assim, se a gente puder estar falando isso, você que tá vendo a gente ao vivo, queira fazer uma pergunta, fica à vontade, né, Marcão? Isso aí. Que aí a gente pode estar respondendo aqui, tá tocando a bola junto. E aí, qual é o ponto? Por que essa pessoa tem tanta dificuldade em falar não? Por causa de algumas coisas. E um dos pontos centrais que eu vejo, porque muitas vezes, Baiano, não é o mesmo motivo. Então existem diversos motivos para que a pessoa não fale não. E um que é muito central para a gente trocar ideia aqui, que é a crença de abandono. O que é isso? Se eu falo não, essa pessoa vai embora. Então, para não te perder, eu falo sim. E aí, só que o grande problema disso é que isso tem um aspecto infantil. Isso tem a ver com a nossa criança interior. A gente sempre foi ensinado a não falar não pros nossos pais. Sim. Vai pro banho. Não, mãe, não quero tomar banho. Não por quê? Não, por que não? Ou então, eu estou mandando. Então, a gente é ensinado a falar sim o tempo todo. E aí a gente começa a ter uma questão interna de que o não, ele é errado. Isso aí. Porque eu não posso falar não pra minha mãe e não pro meu pai. Então, isso vem até pra quem tá ouvindo a gente, você que tá criando o teu filho, é saudável você criar o teu filho numa perspectiva dele entender as coisas. Porque nada é tão rudimentar quanto esse sim impositivo. Isso lembra, eu não sei se algum de vocês dois, o Marcão já teve numa perspectiva militar, e o militarismo é um lugar enquanto sistema que ele não entende muito bem o não. Isso aí. Correto, Marcão? Então, assim, você enquanto militar, você não fala não pro teu superior. Isso aí. Tipo assim, só ordem absurda. Exatamente. Entendeu? Tanto que eu lembro que quando a gente foi para especialista e eu fiz a prova em Curitiba, eu lembro que uma das coisas que se falava muito era quando você fala porque você é uma criança. Então, Ioca estava na época da prova, eu nem fui sargento. Então, assim, cara, se tu fala porque você é uma criança, pô. Então, assim, a criança que fica, por quê? Por quê? Só faz, cara. Se eu tô mandando, você faz. Isso aí. Olha o quanto que eu tô impondo de que eu não tenho direito a não querer algo. Porque o que faz... Gente, pensa nesse código. O que faz de mim e você, a gente ser um ser humano, é a nossa capacidade de discordar. Porque a gente está falando de não, mas o não é uma única palavra. Sim. O que a gente está falando numa camada mais profunda é sobre escolha. A gente está falando sobre liberdade. Pessoas, pensa nesse código, pessoas que não falam não, elas estão presas no querer do outro. Elas estão acorrentadas na vida que o outro quer que ela viva. Nas escolhas, ambientes e amizades que o outro quer que ela tenha. Então, não é forte isso, Marcão? Então, quando eu estou disponível para falar não, o que eu estou falando é dizer assim, eu sei o que é melhor para minha vida. E por mais que hoje eu esteja aqui enquanto psicólogo,
o Fernando Cristão, ele tá em tudo que é lugar, né? Então, eu não consigo desassociar isso da perspectiva bíblica. Eu não consigo. Então, assim, o que Deus deu primeiramente para o homem? Qual foi a primeira coisa que Deus dá para Adão? Livre-arbítrio. Escolha. Certo? Correto? Certo. Escolhe. Tipo assim, você tem aquela árvore lá Isso aí. e assim, não coma. Quando ele fala não coma, ele está falando o quê? Comer é uma possibilidade. Você pode. É isso. Então, assim, eu não te impeço, Isso. eu não te limito. A dificuldade do não é eu aceitando uma limitação que Deus não me deu. Sacou? E havia escolha, porque eram 2 árvores, né? É, Do conhecimento. não era uma Uau. só E tem... da vida Uau! Uau, isso aí é muito profundo É, e ninguém eu- ministra isso. Isso é muito profundo. Tinha escolha, é verdade. Tinha escolha. Então, assim, se Deus deu a capacidade de escolher, quando eu não falo não, eu estou dizendo eu não posso mais usar aquilo que Deus me deu, cara. Forte isso, né? Forte. Ô, Fernando, dentro da perspectiva